Boa tarde. Hoje é dia 14 de janeiro. Tivemos ontem as normas para aplicar nos próximos domingos, nos próximos dias e semanas, e é com grande alegria que podemos dizer que se poderá continuar a celebrar a Santa Missa de forma presencial. Entretanto, estou a fazer esta comunicação, particularmente aos paroquianos desta paróquia de Cristo Rei de Algés, Miraflores e da paróquia de Cruz Quebrada de Afundo, para lembrar então algumas indicações. Em primeiro lugar, os horários da Santa Missa. Por isso, no sábado à tarde, em Algés, às 7h15, em Miraflores, às 5 da tarde e às 6h30 da tarde, e na Cruz Quebrada, às 7 da tarde. No domingo, na Igreja Paroquial de Algés, às 9, às 11 da manhã e depois às 7 da tarde. Em Miraflores, às 10 da manhã, ao meio-dia, depois às 6 da tarde e às 7h15 da tarde. E na Paróquia da Cruz Quebrada, às 11 da manhã. Acerca dos horários da missa e da participação, recomendamos que todos os fiéis que possam tenham a preferência pelas missas que são, em geral, menos frequentadas, algumas com horários novos, e que vou lembrar. As menos frequentadas são no sábado à tarde, às 5 horas, em Miraflores. A Igreja da Cruz Quebrada também costuma ter bastante espaço, maior espaço disponível, às 7 da tarde no sábado. E depois, ao domingo, estas Eucaristias em que há maior possibilidade de receber mais fiéis, em Algés, às 9 da manhã e às 7 da tarde, e em Miraflores, nos horários novos que foram abertos já no final de maio, mas que se mantêm até aqui, às 10 da manhã e às 7h15 da tarde. Por isso, esta é a primeira recomendação para poder facilitar a participação nos vários horários e de maior quantidade de fiéis, em segurança do ponto de vista da prudência sanitária. Uma recomendação que queremos insistir e que assume um caráter de ordem, não é propriamente uma recomendação, mas é mesmo uma obrigação, é de não concentração à entrada e à saída da igreja. Ou seja, quando se entra na igreja, que se vai entrar na igreja, mesmo que se encontre alguém conhecido, por exemplo, uma outra família que seja conhecida, não parar para saudar, não ficar ali, até porque estão a chegar outros fiéis. E o mesmo aconteça também à saída da igreja, que as primeiras pessoas a sair e as pessoas que vão saindo tenham esta noção de que é preciso deixar aquele espaço livre rapidamente e deixar fluir a circulação dos fiéis. O outro ponto é relativo às exéquias, como escutámos e como veio depois escrito. Continuam a celebrar-se as exéquias, respeitando as normas sanitárias, desta vez de uma forma mais rigorosa do ponto de vista de mais exigente do que tem sido até aqui, neste tempo em que foi decretado o desconfinamento. Agora voltamos ao que já tinha sido anteriormente, ou seja, para os corpos só podem ser recebidos no próprio dia da celebração das exéquias. Não poderão ficar, como anteriormente acontecia, até às 9 da noite e depois as exéquias no dia seguinte. Terão mesmo que ser, como já foi praticado naquele período mais intenso de cumprimento, volta a ser assim. E a última indicação é relativa aos atendimentos que são feitos no acolhimento paroquial das igrejas, como acontece nos serviços públicos, que desta vez ficam abertos sob marcação, assim também nas igrejas. Sob marcação é feito o atendimento individual, respeitando todas as regras de prudência sanitária. Voltamos a manifestar a nossa alegria e demos graças a Deus mesmo na nossa oração por podermos continuar a celebrar a Santíssima Eucaristia de forma presencial. E assim, continuação de um bom dia para todos, para cada uma das famílias, e obrigado.